A vida de Moisés é uma das mais marcantes em toda a Bíblia. Ele não foi apenas o grande libertador de Israel, mas também um homem que aprendeu a depender totalmente de Deus em cada etapa da sua jornada. Desde o chamado diante da sarça ardente, até a travessia do Mar Vermelho, da entrega da lei no Sinai, até sua paciência com um povo difícil, Moisés nos deixa um legado de fé, obediência e humildade. Neste vídeo, vamos aprender 15 lições valiosas da vida de Moisés que podem transformar a nossa caminhada com Deus. Lição 1. Deus usa pessoas improváveis. Moisés era um fugitivo e acreditava não ter capacidade para a missão que Deus lhe deu. No entanto, foi justamente ele o escolhido para libertar Israel do Egito. Isso nos mostra que Deus não olha para as nossas limitações, mas para o que Ele pode realizar através de nós. Muitas vezes pensamos que não somos dignos ou preparados, mas o Senhor capacita os chamados. Assim como Moisés, precisamos entender que a força não vem de nós, mas do poder de Deus que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Lição 2. O chamado de Deus exige resposta. Quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, ele tentou recusar diversas vezes. Mas o chamado divino não é algo que podemos ignorar. Cada cristão tem uma missão, e fugir dela pode atrasar não apenas a nossa vida, mas também o propósito de Deus para muitos. A vida de Moisés ensina que mesmo diante do medo e da insegurança, devemos confiar que Deus nos guiará. Responder ao chamado é abrir as portas para milagres que jamais imaginaríamos viver. Lição 3. A fé abre caminhos impossíveis. O episódio do Mar Vermelho é um dos maiores símbolos da fé. Diante de um mar à frente e do exército do Egito atrás, Moisés confiou em Deus e viu as águas se abrirem. Essa cena nos lembra que não importa o tamanho do obstáculo, quando Deus está conosco, sempre haverá um caminho. Muitas vezes Deus nos leva até o limite para mostrar que só Ele tem o poder de transformar situações sem saída em grandes vitórias. Lição 4. A obediência traz provisão. Quando o povo estava no deserto sem água ou alimento, Moisés buscava a direção de Deus, e o Senhor enviava o maná e a água da rocha. Isso nos ensina que em tempos de escassez, a obediência abre a porta para o cuidado divino. Moisés mostra que não precisamos viver ansiosos pelo amanhã, pois quando seguimos a voz de Deus, Ele sempre proverá o necessário. Lição 5. A oração é a arma mais poderosa. Sempre que Israel enfrentava lutas, Moisés recorria à oração. Um exemplo claro é quando ele intercedeu pelo povo após o pecado do bezerro de ouro. Sua intimidade com Deus foi tamanha que a Bíblia diz que ele falava com o Senhor face a face, como quem fala com um amigo. Essa lição nos mostra que a oração não apenas transforma circunstâncias, mas também molda nosso coração, nos aproximando cada vez mais de Deus. Lição 6. A paciência é essencial. Conduzir um povo rebelde por 40 anos no deserto exigiu de Moisés uma paciência quase sobre-humana. Ainda assim, houve momentos em que ele se irou, e isso trouxe consequências sérias, como não poder entrar na terra prometida. Aprendemos com isso que a paciência é uma virtude que precisa ser cultivada constantemente. Quando agimos no impulso da ira, podemos comprometer grandes promessas que Deus tem para nós. Lição 7. Deus é quem luta por nós. Na batalha contra Amaleque, Moisés levantava as mãos e enquanto elas estavam erguidas, Israel vencia. Isso mostra que a vitória não vinha da espada, mas do poder de Deus. Essa lição nos ensina que, em nossas lutas, a força não está em estratégias humanas, mas em confiar na intervenção do Senhor. A batalha é dele e nossa função é permanecer em fé e obediência. Lição 8. A humildade exalta o servo de Deus. A Bíblia descreve Moisés como o homem mais manso da terra,
Ele não buscou a própria glória, mas sempre apontou para o Senhor. Diferente dos líderes que buscam fama e poder, Moisés entendia que sua missão era servir. Essa humildade o tornou ainda mais grandioso diante de Deus. Aprendemos que quanto mais nos humilhamos, mais o Senhor pode nos usar de forma poderosa. Lição 9. A liderança exige sacrifício. Moisés abdicou de uma vida tranquila para carregar o peso da liderança de um povo ingrato. Ele se sacrificou pelo bem de Israel, intercedendo, aconselhando e guiando. Essa lição nos mostra que liderar não é apenas ter autoridade, mas estar disposto a servir e até mesmo sofrer pelo próximo. Liderança no reino de Deus sempre envolve renúncia e responsabilidade. Lição 10. A palavra de Deus é fundamento para a vida. Foi por meio de Moisés que Deus entregou a lei a Israel. Aqueles mandamentos não eram apenas regras, mas princípios para que o povo vivesse em comunhão com o Senhor. Essa lição ensina que não existe vida cristã sólida sem estar fundamentada na palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Lição 11. Deus se revela aos que o buscam. Moisés subia ao Monte Sinai para buscar a presença de Deus, e sua face resplandecia ao descer, pois havia experimentado a glória divina. Isso nos ensina que quanto mais buscamos intimidade com o Senhor, mais da sua presença refletiremos em nossas vidas. A revelação de Deus não é algo distante, mas está disponível para aqueles que verdadeiramente o desejam. Lição 12. É preciso confiar no tempo de Deus. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar Israel. Esse período de espera foi essencial para moldar seu caráter e prepará-lo para a missão. Isso nos mostra que muitas vezes Deus nos faz esperar porque está nos preparando para algo maior. A paciência no tempo de Deus é um ato de confiança que sempre resulta em bênçãos futuras. Lição 13. Deus é justo e santo. Quando o povo murmurava ou desobedecia, muitas vezes Deus julgava com firmeza. Moisés entendeu que o Senhor é misericordioso, mas também é justo. Essa lição nos ensina que não podemos brincar com a santidade de Deus. Ele perdoa, mas também corrige, porque deseja nos conduzir ao caminho certo. Lição 14. A promessa de Deus nunca falha. Mesmo que Moisés não tenha entrado em Canaã, ele viu a terra prometida de longe e Israel finalmente a recebeu. Isso mostra que o plano de Deus sempre se cumpre, mesmo que não da forma como esperamos. Podemos descansar na certeza de que aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumprirá em seu tempo perfeito. Lição 15. O legado de fé é eterno. A vida de Moisés não terminou apenas em sua morte. Seu exemplo atravessou gerações e até hoje inspira milhões de cristãos. Essa lição nos mostra que o verdadeiro legado não são riquezas ou títulos, mas uma vida de fidelidade a Deus. Se permanecermos fiéis, deixaremos marcas eternas que ecoarão muito além da nossa existência. A trajetória de Moisés é um verdadeiro manual de fé, liderança, humildade e confiança em Deus. Cada lição de sua vida nos inspira a depender mais do Senhor e a caminhar com perseverança, mesmo diante das dificuldades. Que possamos aprender com Ele e aplicar esses princípios em nosso dia a dia, vivendo uma vida que glorifique ao Deus Todo-Poderoso.